É a nossa TV Aparecida, a TV da evangelização. Evangelização que brota do coração de Nossa Senhora Aparecida. E este é o programa Em Comunhão. Momento dessa mesa redonda em que nós procuramos refletir e aprofundar a fé que Deus nos concedeu. E é tão bonito quando nos reunimos aqui, temos certeza de que você também está atento aí, procurando crescer cada vez mais na compreensão, na inteligência da sua fé. Aliás, a fé tem que estar muito ligada à inteligência e a inteligência à fé, para que nós não sejamos pessoas religiosas ingênuas demais que se deixam levar pelas modas que vão surgindo aí na sociedade. Mais uma vez, nós vamos continuar conversando sobre os Salmos, o livro dos Salmos, poderíamos dizer até os livros dos Salmos, essa riqueza imensa de oração que a Bíblia nos oferece. Que nós, sacerdotes, bispos, Santo Padre Papa, os consagrados e muitos grupos e movimentos leigos, todos os dias abrem o livro da Salmodia, cantam, rezam esses salmos. Vamos tentar entender a beleza daquilo que traz para nós essa tradição tão bonita de oração que nos vem do Antigo Testamento, né? Temos aqui o professor Denis Duarte. Ele é especialista em Bíblia, ciência da religião, pesquisador, escritor. Que maravilha, Denis. Seja bem-vindo. Obrigado, padre. É sempre um prazer estar com você, com o Padre Domingos. Sempre uma alegria estar aqui na TV Aparecida. Isso. E o nosso exegeta, Padre Domingos Salve. Bem-vindo, Padre Domingos. Obrigado, Padre Ulisses, e principalmente a você. Obrigado por mais uma vez querer nos acolher na sua casa a partir da palavra de Deus. Palavra que Deus garante que é dele, embora seja nossa também. Isso. Na medida em que nós iniciamos, eu queria lembrar para vocês uma frase de Santo Agostinho, que ele diz assim: nos Salmos, fala a igreja em Cristo e fala Cristo na igreja. Vamos então iniciar imediatamente com o Salmo 13. Eu gostaria que vocês prestassem atenção neste card que nós vamos comentar em seguida. Até quando, Javé, me esquecereis para sempre? Até quando me ocultareis vossa face? Olhai, respondei-me, Javé, meu Deus. Conservai-me à luz dos olhos, para que eu não durma o sono da morte. Mas em vossa misericórdia eu confio. Alegra-se meu coração em vossa salvação, e cante a Javé pelo bem que me fez. Aí estamos, um salmo que me agrada demais, porque revela uma intimidade tão grande da pessoa com Deus, que ela pode reclamar, ela pode questionar Deus. Que gênero que é esse, Padre Domingos? Padre Ulisses, no último encontro que nós tivemos aqui a semana passada, nós começamos a ver assim uma nova família de salmos que a gente falava. Nós vimos o Salmo 23 como um salmo de confiança individual. A confiança me dá realmente essa liberdade total diante de Deus, ou para com Deus. Então esse salmo nós consideramos que seja um salmo de súplica e, no caso, individual. Poderia haver também um salmo de súplica coletiva, quando é toda uma comunidade que se coloca diante de Deus. Mas esse salmo começa assim: até quando, Javé, me esquecereis para sempre. Então é um salmo de súplica individual, dentro da família que tem a sua base mesmo na confiança que nós temos em Deus. Isso é muito importante, não é, Denis? Esse salmo, ele traduz, para mim é muito bonito, porque ele já traz assim, né, essa forma dialogal de orar, né? Uma forma assim de familiaridade, digamos. E familiaridade e muita intimidade, como o senhor colocou, né? Sim. Porque uma coisa é fazer um pedido, outra coisa é fazer uma súplica. Sim. Um pedido você faz, você pode receber o sim, o não. Agora, a súplica é um pedido insistente, frequente e, no caso dos Salmos, confiante. Sim. Porque o salmista está dizendo, parece até com certa prepotência, para quem olha pela primeira vez: como assim você vai falar assim com Javé? Até quando, Javé? Você me esquecerá? Não, é tamanha a intimidade e a confiança que a súplica traz. Súplica e confiança nos Salmos estão intimamente ligados. Que se eu suplico, eu estou pedindo com insistência, com frequência, porque eu sei que eu seria atendido.
eu não sei quando. Porque o salmista diz isso, até quando? Mas uma hora o Senhor vai olhar para mim, eu só não sei até quando. Então é a confiança, é a súplica, eu estou pedindo com insistência, com firmeza, mas eu sei que o Senhor vai olhar para mim, eu só não sei quando. Então relata essa intimidade, por isso que a súplica é mais do que um pedido. E ela está intimamente ligada com a confiança de que será atendido. Exatamente, né? E o que eu acho mais bonito é exatamente isso, a intimidade que leva a ter essa liberdade de reclamar, né? Eu posso reclamar com meu Deus que Ele nunca vai ficar ofendido comigo, né? Pelo contrário, Ele vai se sentir ainda mais desejado por mim, né? Domingos, quando a gente fala um salmo individual, não é um salmo individualista, né? Ele pode tranquilamente ser da comunidade toda. Ah, sem dúvida, porque às vezes até é muito difícil a gente distinguir num salmo se ele de fato é individual ou ele é coletivo. Porque às vezes a pessoa está lá, Senhor, olhe para mim, comunidade, me ajude a agradecer e assim por diante. Quer dizer, no mesmo salmo, é muito difícil, digamos, haver essa separação, né, entre indivíduo e comunidade. Mas claro que nunca vai ser um salmo individualista, quer dizer, eu peço para mim e não me interessa com o resto. Isso nem se pode pensar. Até se olharmos, Padre Ulisses, que a base mesmo da confiança e por isso também da súplica, e como o Denis falava, que a gente vai com toda a coragem porque temos confiança, parte dessa realidade fundamental, o nosso Deus é o Deus da aliança. Ele nos escolheu sem nenhum merecimento de nossa parte e Ele nos escolheu para valer. Quer dizer, São Paulo fala que as promessas de Deus não voltam atrás. Se Deus nos escolheu, nós somos dele, ainda que não queiramos ser dele, mas Ele é nosso. E por isso, até mesmo podemos ter essa confiança, né? Até quando? Porque quase que poderíamos dizer assim, já que o meu Deus é o Deus da aliança, que se comprometeu comigo para valer, como o Denis falava, quer dizer, não sei até quando, mas que Ele vai me atender, vai. Agora, interessante, também geralmente está dentro da estrutura dos salmos de súplica como este, que o último versículo que foi também projetado aqui na nossa telinha, alegre-se meu coração em vossa salvação e cante a Javé pelo bem que Ele me fez. Quer dizer, o salmista não foi atendido, mas ele tem tanta certeza que ele já começa a agradecer. Não, quer dizer, um momento de atendimento vai haver. Quer dizer, de fato, é essa liberdade toda que a nossa fé tem que nos colocar no nosso relacionamento com esse maravilhoso Deus. Exatamente, os salmos eles têm algo daquilo que quase que é a estrutura profética que encontramos nos profetas todos, das profecias, né? Muitas vezes começa, digamos assim, com uma reclamação, um desespero, mas sempre termina com um ato de confiança, de agradecimento, né? Nunca está de portas fechadas. Ele não se retira da presença de Deus, de modo algum, sem ter a certeza, Ele vai me atender. E eu já louvo, já agradeço de todo o coração a Deus, assim como os profetas constantemente, não é mesmo? Descreviam toda aquela desgraça que acontecia, mas no final abria a porta da esperança e dizia, não, gente, Deus está aí, né? Logo virá a libertação, logo nós vamos reconstruir nossas casas, vamos reconstruir nosso templo. Eu acho que é muito importante, a Bíblia, ela é aberta sempre porque elas são duas imensas portas de esperança para a vida aqui na terra e para a vida na eternidade. Mas nós temos outros salmos que são muito importantes, o Salmo 30. Vamos novamente ver o card desse Salmo 30 para que a gente possa comentá-lo? Eu vos exalto, Javé, porque me livrastes, e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Que proveito tendes se eu morro, se baixo a sepultura? Acaso o pó vos poderá louvar e proclamar vossa fidelidade? Mudastes em alegria meu lamento, minha veste de luto em roupa de festa, para que meu coração vos cante sem cessar. Javé, meu Deus, eu vos louvarei para sempre. Este é um salmo, dá a impressão, Domingos, que o salmista apelou para valer, né? Por acaso, se eu morrer, vai ter alguém para louvar o Senhor? Ou seja, ele quase que encosta a Deus na parede e fala, olha, o Senhor cuida de mim, ou então não vai sobrar nada para louvar o Senhor. Não, realmente, é a confiança, realmente se Deus se fez do povo,
Então vamos explorar isso, né? Esse Deus Sim. que realmente se comprometeu conosco. Então este salmo, dentro dessa família que nós estamos vendo, confiança, súplica, e podemos dizer que esse salmo é um salmo de ação de graças e, no caso, também individual. Poderia haver também ação de graças coletiva. É um salmo que, pela sua estrutura, até de conteúdo, ele se aproxima bastante dos salmos, do primeiro tipo de salmos, hinos. Só que o hino, geralmente, a gente louva a Deus porque Ele criou o universo, porque Ele é o Deus de Israel e tudo mais. Agora, a diferença, só para ajudar a gente a, quem sabe, a penetrar no íntimo de cada salmo. Então, nós chamamos esse salmo de ação de graças, porque aqui o salmista, ele agradece alguma coisa pontual que aconteceu. Ele estava numa situação aí de desespero e Deus salvou a ele. Então, é uma situação bem concreta. O hino de louvor, ele é mais aberto, quase que sem interesse. Agora, esse não, quer dizer, eu louvo Javé porque ele me deu saúde, me fez livrar da sepultura e tudo mais. Então, uma diferença, mas não, às vezes é até meio difícil de perceber a diferença entre um hino e um salmo de ação de graças. Certo. Ô, Denis, certamente ao longo da sua vida, né, já teve momentos em que a gente se sente lá nas profundezas, né? Quais são os momentos que esse salmo ecoa na alma da gente e sentimos necessidade de dizer, meu Deus, eu não quero ficar na sepultura, por amor de Deus, além desse coronavírus que a gente chegou quase ao pânico, né? De repente ir para a sepultura, em que situações esse salmo ecoa como um diálogo de apelo a Deus? Esse salmo eu acho ele muito bonito, muito mesmo, porque ele me faz olhar para trás. Sim. Ele me faz olhar para o passado, porque ele, como disse o Padre Domingos, né? O salmista olha para uma situação de desespero que ele passou e faz a ação de graças. A ação de graças a gente geralmente faz no final de uma celebração, no final ou numa data festiva. A gente faz a ação de graças, é um agradecimento. Então ele está agradecendo a Deus por algo que passou e que deu certo, mesmo tendo quase morrido, mas está vivo. Então, às vezes as pessoas reclamam muito, e eu me coloco nessa situação, de reclamar muito da vida, de reclamar das situações de hoje, de reclamar de um problema, mas eu esqueço de olhar para trás e ver tudo que já deu certo. Sim. O senhor comentava dos profetas. Profeta, o que o profeta faz? Ele chega diante do povo, o povo está num problema, está, por exemplo, no exílio na Babilônia. Ele fala assim, olha, vamos olhar para trás? Vamos ver que nós já estivemos, nosso povo já esteve no exílio, lá no Egito, e Deus nos libertou. Então nós estamos hoje no exílio, mas Deus há também de nos libertar. Então vamos dar a ação de graças por aquilo que já nos aconteceu, porque isso vai acontecer de novo conosco. O profeta, ele consegue, através da história, enxergar lá na frente. E isso que esse salmo me apresenta. Eu preciso olhar para trás e ver tudo de bom que Deus já fez por mim. E mesmo que eu esteja numa situação difícil hoje, Deus há de me salvar novamente. Certo, eu acho que é muito importante e isso muitas vezes eu aconselho a pessoa, quando ela está quase que bloqueada por um problema, eu sempre falo para ela, escuta, você já não passou por algo semelhante a isso na sua vida? Ah, já passei sim. E você sobreviveu, superou? Superei. Então, a pessoa que superou lá atrás não é capaz de superar agora? Não é capaz de enfrentar e caminhar em frente? Ou vai ficar bloqueada, vai puxar o freio de mão da sua vida e achar que não tem mais solução? Eu acho que é muito importante a memória do passado nos dar a força de enfrentar o presente, né? E esse salmo, de modo muito especial, ele me liga muito ao Salmo 130, né? Das profundezas eu clamo a Ti, Senhor. Né? Eu estou lá no fundo do poço, né? Não sei sair sozinho, né? E então, mas em Deus eu encontrei abundante redenção, né? Ele me arranca desse poço, Ele me redime. É isso que nós cantamos em nosso tema, ou melhor, assim, a grande lema da nossa congregação redentorista, né? No Senhor, copiosa redenção, principalmente para aqueles que estão lá no fundo do poço e não sabem como se salvar, como encontrar de novo a luz do sol. Ou seja, a oração é a força da esperança. E não da esperança em nós, mas da esperança que está em Deus. É Ele a nossa esperança, que Ele prova através de toda a história da salvação.
Não há ausência de Deus jamais em nenhum segundo da nossa vida e da história humana. Esse Deus veio do princípio, estará no final, mas está também em cada segundo da nossa vida. Muito bonito esse salmo, Salmo 30, não é mesmo? Mas nós temos mais um salmo ainda que é muito bonito também. Presta atenção nesse card do Salmo 72. De Salomão. Dai ao rei, ó Deus, vosso julgamento, ao filho do rei, vossa justiça, para que governe vosso povo com justiça e vossos pobres com retidão. Descerá como a chuva sobre a relva, como a garoa que molha a terra. Em seus dias florescerá a justiça, e grande paz até se extinguir a lua. Localiza o gênero desse salmo, a estrutura desse salmo para nós. Este salmo ele não tem família ou ele é uma família. Agora vamos ver esses salmos mais individuais realmente. Nós classificamos esse Salmo 72 como sendo um salmo real. A certa altura das promessas de Deus, através lá do profeta e juiz Samuel, Deus promete a Davi, a ele e a sua descendência, quase que diríamos assim, a salvação do povo. E isso perdura até o final dos tempos, até mesmo até o Evangelho. Jesus, ele é também considerado como sendo o filho de Davi, aquele que de fato vem realizar plenamente a salvação. E esse salmo, eu acho muito bonito, seria a utopia da autoridade, não só do rei, mas de toda autoridade que possa existir. O que realmente Deus, por essa sua palavra inspirada, ele espera de quem ele chama para uma posição, poderíamos dizer, de autoridade. E fica claríssimo nesse salmo que é fundamentalmente uma atitude de serviço. Autoridade para Deus, como ele mesmo, né? Quer dizer, onde que está, digamos, a autoridade, a grandeza de Deus? Porque ele é amor. Isso que é a autoridade de Deus, é o poder de Deus. Isso ele espera do Davi, né? E de seu descendente, principalmente a partir da própria vida e das atitudes dessa pessoa. Seria tão bom, Domingos Sávio, que nossos governantes, desde o prefeito, governadores, presidentes, reis, rainhas, não é mesmo? Todo mundo, todo dia olhasse esse salmo para ver o que é realmente ser um bom governante diante de Deus. Eu vejo aqui, por exemplo, aos pobres do seu povo fará justiça, salvará os filhos do indigente, abaterá seus opressores, trará paz ao povo, trará justiça às colinas. Como é que esses termos, Denis, paz, justiça, não é mesmo? E principalmente, entende, esse busca daquele que mais sofre, daquele que mais precisa, é o que caracteriza, né? Não é o exército, não são as armas, não é a riqueza de um país, mas é a felicidade de um povo. Nós estamos entrando no ano eleitoral, seria tão bom a gente rezar esse salmo antes de votar nas próximas eleições, não acha? É porque esse salmo, você vê que ele fala do futuro, né? Fará isso, fará aquilo, porque é uma pré-figuração. O que é uma pré-figuração? Sobretudo o rei Davi, mas também Salomão, eles prefiguram na justiça que executam aquilo que vai acontecer plenamente com o nosso rei, Jesus Cristo. Porque você pode perguntar, mas Jesus foi rei? Porque ele morreu numa cruz. Jesus foi rei, veja bem, ele foi ungido como um rei é ungido. Ele foi ungido, alguns dizem por uma prostituta, mas foi ungido. Jesus foi rei porque ele recebeu coroa de espinhos, mas recebeu coroa. Jesus rei, ele teve um trono, a cruz, inclusive com o trono à sua direita e à sua esquerda, com os dois ladrões. Recebeu cetro, recebeu manto, enquanto apanhava dos soldados. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando perguntaram para Jesus, tu és rei? Ele falou assim, eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Então Jesus inverte a lógica. E é isso que nós precisamos entender, e é isso que os nossos governantes também precisam entender. Governar como Jesus. Inverter a lógica. Eu vim para aqueles que sofrem. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores.
Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. É isso que nós precisamos entender. Não é como o Senhor disse, o reino militar, como muitos discípulos esperavam. Uma batalha militar como Pedro, quando arranca a orelha lá do soldado com a espada, ele imaginou, agora vão prender Jesus. É uma luta militar. Não é. Porque Jesus, o seu trono é a cruz, a sua coroa é de espinhos. E o reino de Jesus não é desse mundo. Então nós precisamos aprender com Jesus como é de fato um reino que olha para o pobre, que olha para o que sofre, que olha para o doente e que não busca o primeiro lugar, mas servir a todos. E você lembra uma coisa que eu sempre repito, a palavra, o título rei que nós usamos aqui na terra não serve de modo algum para Jesus. É quase uma ofensa. Entende? Imaginar Jesus com uma coroa, um cetro real, né? Eu acho que o reino dele durará para sempre, mas ainda não está totalmente presente no mundo. Ao mesmo tempo, aqueles que querem de alguma forma dizer eu sou cristão, eu sou cristã, né? Deveria ter essas atitudes que Jesus teve. Ser rei como Jesus foi rei. Ou seja, aquele que reina no coração das pessoas, aquele que busca o mais fraco, o mais necessitado, aquele que absolutamente nega-se a usar qualquer gesto de violência. Jesus prefere sofrer toda a violência do mundo do que erguer o dedo, até mesmo contra aqueles que o perseguiam e acabaram matando. Então, o Salmo, ele traz o poder do rei Messias, porque eu acho que sobre a face da terra, esse rei descrito aqui não foi nem Davi e não foi nenhum rei dos tempos atuais, porque nossos reis, rainhas, eles se identificam pela aparência da sua riqueza, do seu exército, das suas armas, né? A gente vê sempre um ameaçando o outro, tentando subjugar o outro. Nada disso vem da palavra de Deus. E a gente não deveria nunca dar apoio a esse tipo e modo de governar. Eu gostaria até de, já no Antigo Testamento, que maravilha, por exemplo, esse versículo que nós temos nesse Salmo. Então, o filho do rei, Deus dê para ele a justiça de Deus, né? A justiça de Deus, que é o amor, o serviço, para que governe vosso povo com justiça e vossos pobres com retidão. Quer dizer, pelo modo, digamos assim, de o próprio semita, o judeu, se manifestar, aqui o povo por excelência de Deus são os pobres. Para que governe vosso povo com justiça. Quem que é o vosso povo? Os vossos pobres com retidão. Então, isso é maravilhoso. Quer dizer, então, o rei é pensado principalmente para os pobres. Ele é rei dos pobres. Está aí nesse versículo do Antigo Testamento. E como em todas as sociedades e como no nosso século XXI, eu digo sempre, não existem pobres, existem empobrecidos, né? Porque se 10% da população tem todas as regalias desse mundo, né? Nós temos 90% que tem que suar a camisa para poder viver dia a dia e muitas vezes, né, não tem nenhuma proteção. Pelo contrário, estão vendo como é que cresce o PIB do país, estão vendo qual vai ser o índice de lucro, quanto que o país ganhou. O país, infelizmente, muitas vezes não inclui os empobrecidos, os necessitados, os trabalhadores, aqueles que realmente necessitam comer todo dia, cuidar da saúde e ter uma casinha para morar que não seja levada por qualquer enchente. Gente, a gente está distante e veja que o Salmo, ele traz para nós certamente uma mudança de mentalidade. Se nós rezamos os Salmos, a gente tem que converter determinados contravalores com os quais nos acostumamos e achamos que está tudo bem assim, é desse jeito mesmo, entende? É assim que Deus quer, por amor de Deus, nunca diga essa quase que blasfêmia, é assim que Deus quer. Deus não quer injustiça, Deus não quer guerra, Deus não quer exploração, Deus não quer ganância. Esse salmo é forte porque se dirige exatamente àqueles que têm responsabilidade pela sociedade, não é mesmo? E continua sendo um sonho para todos nós. Reze esse salmo antes de você exercer o seu direito ao voto, tá bom? Mas vamos passar para um salmo muito bonito, Padre Domingos, que é o Salmo 133. Vamos ver o card desse salmo? Cântico das Romarias de Davi. Oh, como é bom, como é agradável viverem os irmãos em harmonia. É como óleo precioso sobre a cabeça
que escorre pela barba de Araão, e desce até a orla de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, descendo sobre os montes de Sião, pois é lá que Javé dá a sua bênção, e a vida para sempre. Que salmo gostoso, não, gente? Não é, Denis? Esse é um salmo, principalmente você que tem barba, deve sentir-se bem salmodiado. Sem dúvida nenhuma, é um salmo que nos remete à comunidade. Sim. Né? Como é bom os irmãos viverem em harmonia. Não há como não pensar, não fazer referência aos mandamentos dados nas tábuas da lei a Moisés. Porque, se você pensar bem, nós temos 2 mandamentos religiosos. Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Eu costumo brincar que amar o próximo é fácil. Agora, amar o próximo como a mim mesmo, aí é que está a coisa. Eu só amo o próximo como a mim mesmo se eu amo a Deus sobre todas as coisas. Até aí tudo bem. Só que depois eu tenho outros mandamentos, que são de ordenamento social, para vivermos essa harmonia que o Salmo nos canta. Não matar, não roubar, não dar falso testemunho, ou seja, amando a Deus sobre todas as coisas, eu sou capaz de amar o próximo como a mim mesmo. E amando o próximo como a mim mesmo, eu não vou matá-lo, eu não vou roubá-lo, eu não vou dar falso testemunho contra ele. Isso é viver a harmonia. Isso é poder cantar esse salmo. Como é bom viver em harmonia com os irmãos. Mas porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. E porque amo a Deus sobre todas as coisas, sou capaz de amar o próximo como a mim mesmo. E amando o próximo como a mim mesmo, não vou matá-lo, não vou roubá-lo, não vou dar falso testemunho. E aí eu vou conseguir viver em harmonia com ele. Agora eu quero saber do Padre Domingos como é que a gente faz, entende, Padre Domingos? Eu estava olhando para a barba do Denis, né? A gente viver em harmonia é como óleo precioso sobre a cabeça que escorre pela barba de Arão. Como é possível? Bom, para começar também, então esse seria um salmo sapiencial. Sapiencial, um novo tipo de salmo, que até o primeiro salmo também ele é sapiencial. Talvez por isso, quase que poderíamos dizer que todo o saltério é um livro de sabedoria, os salmos são sapienciais por causa do seu primeiro salmo. Mas esse é um salmo sapiencial, então é um salmo que parte da experiência da vida. Quer dizer, alguém que de fato experimenta a proximidade do irmão, quer dizer, é proximidade para ele e sente a proximidade dele para consigo, então diz que isso é realmente maravilhoso. Agora a questão assim do óleo, né, que desce pela barba, vamos pensar, aqui no Brasil nós temos calor, mas vamos pensar na Terra Santa, estive lá um tempo, mas como que é seco aquele clima. Então, digamos assim, o óleo naquela secura toda, quer dizer, é um alívio, quase que tomar um banho, né? Sentir um pouquinho de alívio na pele, dentro daquela secura, quase que às vezes total, né? Quase que não existe umidade, tantas vezes, relativa do ar naquele lugar. Então, depois é interessante, por que fala da barba de Arão? Quer dizer, Arão é um sacerdote, é um levita, então parece que até é uma coisa sagrada, né? Então esse óleo que desce, ele é sagrado, quase que faz de a gente uma pessoa sagrada também. Depois, se formos olhar ainda pelo próprio Salmo, quer dizer também como o orvalho do Hermon que desce e vai regando os montes de Israel. Hermon é a fonte, é onde nasce o Rio Jordão. O Rio Jordão nasce exatamente dos pés do Hermon. E a palavra Jordão, em hebraico, Yarden, é aquele que desce. Então, digamos, exatamente aquela água que desce, que realmente se torna bênção para o inteiro estado de Israel, porque ele vai realmente irrigando todo o estado até morrer lá no Mar Morto. Então é muito bonito, quer dizer, e vai dizer que ali, nesse lugar, é onde Deus realmente dá a bênção dele. Então, o amor fraterno nosso, como o Denis lembrava, que é o modo até de nós vivermos o nosso amor totalitário para com Deus, então é como que essa fonte que vai dando sentido, que vai irrigando as securas, principalmente, quase que diria, tantas vezes sem umidade relativa do ar em nossa vida, na família, na comunidade. Tá aí, minha gente,
Na semana que vem nós voltamos novamente conversando sobre os Salmos, com Denis, com o Padre Domingos Sálvio. Vamos esperar por vocês. Fiquem com a bênção de Nossa Senhora Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês.